Olá, pessoal! Sou a professora Jéssica e vou auxiliá-los na correção das atividades de Geografia do 9º ano. Vamos para a semana 4? Pessoal, o tema dessa semana é Continente Asiático. Então, vocês têm aqui o texto. Peço que leiam o texto com muita calma para conhecerem um pouco mais sobre a Ásia e vamos para as atividades. Atividade número 1. A Índia ganhou projeção mundial após a década de 90. Tornando-se fornecedora de mão de obra qualificada para universidades e empresas estadunidenses e europeias. Além disso, foram criadas diversas empresas inovadoras ligadas a esses setores, que são... Pessoal, se vocês virem aqui no texto, verão que a Índia apresentou considerável crescimento industrial nas últimas décadas, sobretudo nos setores mecânico, têxtil, siderúrgico e de informática. Vamos voltar aqui para a nossa atividade. Pessoal, nas alternativas, vocês vão perceber que temos informática em duas opções. Porém, no nosso enunciado, ele fala sobre mão de obra qualificada para universidades e empresas estadunidenses e europeias. Se vocês fizerem uma pesquisa aí, verão que a Índia ela tem investido muito em robótica, inclusive para combater a Covid-19. Então, podemos marcar a alternativa letra C, robótica e informática. Atividade número 2. A Ásia apresenta grande disparidade econômica entre suas nações. As atividades econômicas desenvolvidas no continente são bem variadas. Nesse sentido, indique os principais elementos da economia asiática. Pessoal, se vocês virem aqui no texto, verão que as atividades destacadas no texto são agricultura e pecuária da Ásia. Então, vamos falar um pouco sobre essas atividades na questão número 2? Aí está, pessoal, as atividades econômicas destacadas são a agricultura e a pecuária. A agricultura, ela varia em termos do tipo de cultura, do nível de tecnologia empregada e do destino da produção. Em geral, as atividades agrícolas são realizadas com pouca tecnologia, baixo nível de mecanização e emprego de mão de obra familiar. E a produção é destinada basicamente ao consumo interno. Porém, há países como o Japão e Israel que empregam técnicas modernas com alta produtividade. A pecuária, por sua vez, é praticada principalmente de forma extensiva e a maior parte da produção é voltada para a subsistência. Os principais rebanhos são de bovinos, suínos e bufalinos. Atividade número 3. Produto agrícola que é a base da dieta de grande parte da população dos países da Ásia, sendo a produção do continente responsável por 26% da população mundial. Pessoal, fazendo a cautelosa leitura do texto e também uma pesquisa para descobrir essa porcentagem, vemos que a Ásia corresponde a 26% da produção de arroz em escala global, então é o arroz. Atividade número 4. O Japão é um país composto por um arquipélago situado no Oceano Pacífico e localizado no extremo leste do continente asiático. Atualmente possui a terceira maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Com base no texto, descreva o setor industrial do Japão. Vamos lá no texto então, pessoal. Vejam aqui, caros alunos, o Japão ele figura como mais industrializado, apresentando modernos sistemas de produção que são referências mundiais nos setores de informática, robótica, eletroeletrônico e automobilístico. Então vamos responder a nossa questão? Assim, o Japão figura como mais industrializado, apresentando modernos sistemas de produção que são referências mundiais nos setores de informática, robótica, eletroeletrônico e automobilístico. Questão número 5. O turismo é uma atividade que tem apresentado crescimento no Oriente Médio, com grande destaque nos países do Golfo Pérsico, sobretudo nos Emirados Árabes Unidos, que, preocupados em diminuir a dependência econômica em relação ao petróleo, têm destinado altos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento do setor, com a construção de hotéis luxuosos, praias e ilhas artificiais que atraem turistas de todo o mundo. Exemplo disso foi a construção da cidade de... Pessoal, para sabermos qual é a cidade representada aqui na figura, basta observarmos aqui o link na descrição da figura. Vejam aqui no cantinho, vou até marcar para vocês. Temos aqui Dubai, então basta marcarmos a primeira alternativa, Dubai.
Questão número 6. Sobre as atividades agrícolas do continente asiático, marque V nas sentenças verdadeiras e F nas falsas. Letra A. Em muitos países asiáticos, as atividades agrícolas são realizadas com pouca tecnologia e baixa mecanização, como ocorre no Japão e em Israel. Pessoal, isso daqui é falso. Por que é falso se no texto fala sobre a pouca tecnologia e a baixa mecanização? Principalmente por conta desses exemplos que o texto citou, pois, como visto lá no texto, Japão e Israel são países em que as atividades são realizadas com alta mecanização. Vamos conferir no texto para vocês verem. Vejam aqui, há países como Japão e Israel que empregam técnicas modernas com alta produtividade. Letra B. Vários povos asiáticos praticam a agricultura de subsistência responsável pela produção de alimentos para o consumo interno, especialmente de arroz, alimento básico das populações do continente. Verdadeiro, o texto nos fala isso. Letra C. Alguns países asiáticos apresentam técnicas agrícolas modernas de irrigação, fatores que garantem elevada produtividade. Verdadeiro. Alguns países, como por exemplo o Japão e Israel, que acabamos de ver, empregam práticas modernas de agricultura. Letra D. O sistema agrícola de plantation foi criado na Ásia e, por causa dos resultados positivos, foi introduzido no século XIX no continente europeu. Pessoal, isso é falso. Vamos conferir lá no texto. Vejam aqui, em áreas tropicais são comuns as plantations, propriedades agrícolas voltadas para a exportação. Resquício do colonialismo europeu, nessas propriedades agrícolas, monoculturas são cultivadas com produtos tropicais como café, tabaco, algodão, frutas, chá, cana-de-açúcar. Letra E. Em diversos locais da Ásia, pratica-se a plantation, monocultura, cuja produção é destinada à exportação. Acabamos de ver lá que sim. Na letra D, inclusive, marcamos um trechinho que fala exatamente isso. Letra F. Arroz, trigo, algodão, cevada, chá, tabaco e frutas estão entre os principais produtos da agricultura asiática. Também acabamos de ver isso no trechinho anterior. Isso é verdadeiro. Letra G. O Paquistão e a Turquia são os maiores produtores mundiais de arroz, junto com o Irã e o Iraque. Pessoal, isso é falso. Os maiores produtores de arroz são China e Índia.